A paz do Senhor, meus queridos irmãos, companheiros, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Este é mais um EBD em Foco, aqui do nosso templo sede, a Igreja de São Carlos. Quero louvar a Deus pela vida do meu companheiro, pastor Glaucio. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui em mais uma aula do EBD em Foco. Sempre uma alegria, um prazer. Louvado seja Deus por essa grande obra e pelo lindo trabalho. Gratidão, pastor. Meus amados irmãos, também quero ser grato pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eli Martins de Souza, que é o presidente da nossa igreja, Ministério do Belém, aqui na cidade de São Carlos e Ibaté. E o nosso pastor sempre tem nos incentivado, né, pastor Glaucio, a todos os trabalhos voltados ao ensino e principalmente a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no segundo trimestre, né, da lição, agora sobre o tema, revista sobre o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos já na lição de número 4, o trimestre está passando rápido, né, pastor? O tempo está voando. Já estamos aqui na lição de número 4, datada de 27 de abril, sobre o tema Jesus, o pão da vida. Então, você que tem o seu exemplar da sua revista, da Escola Bíblica Dominical, editada pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pode nos acompanhar aqui nessa lição. Nós vamos procurar trazer aqui sempre um subsídio abençoado para que você possa agregar mais conteúdo à sua lição, à sua aula, aí na sua congregação. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm curtido, né, pastor Glaucio, que têm acompanhado esse trabalho. Recebemos diversos feedbacks positivos de muitos irmãos que nos acompanham, não só da cidade de São Carlos, mas de outras cidades, outros estados até. Sim. Pessoas têm sido alcançadas por esse trabalho, e tudo isso tem a glorificar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, então, já exposto aqui o tema da lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Estamos estudando tudo baseado aqui no Evangelho de João, e eu quero fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo da lição está em João 6:48 e nos diz assim: Eu sou o pão da vida. Esse texto áureo vem resumir muito bem o que será essa lição e a respeito do que nós falaremos aqui. E a verdade prática nos diz: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Eu sou um apaixonado pela verdade prática, pastor, porque eu acho que a grande parte dos comentaristas da nossa revista, que nesse caso é o pastor Leonardo Cabral, sim, eles conseguem resumir uma lição em uma frase. É uma habilidade muito grande. E tudo que nós vamos falar, se nós formos olhar propriamente, ela se resume a isso: que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual do ser humano. E os irmãos vão entender ao longo da lição por que eu estou falando isso, né? Exatamente. Da fome espiritual. Nós vamos ver a respeito de motivação, enfim, o porquê da verdade prática abordar exatamente esse tema aqui. Eu quero pedir a ajuda do meu companheiro, pastor Glaucio Santiago, para fazer para nós, pastor, a leitura bíblica em classe desta lição. Maravilha, pastor. Mais uma vez, o conteúdo muito forte desta lição. Sim. No Evangelho de João, capítulo de número 6, leitura bíblica em classe, do verso 1 ao 14, para nossa edificação em nome de Jesus. Do verso 1 a seguir, a leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao 14, a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e, igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Leitura bíblica em classe. Amém, pastor. Texto muito conhecido dos irmãos, texto abençoado, que retrata aqui, né, pastor Glaucio, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sim. Nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito desse milagre e o que Jesus queria dizer ao povo fazendo esse milagre, qual era a mensagem que Jesus queria transmitir Exato. aos nossos irmãos ali naquela ocasião. Pastor, eu quero pedir também a sua ajuda para nós elencarmos aqui os 3 objetivos da lição, né, o objetivo 1, o 2 e o 3. Se o senhor puder mencionar para nós, por gentileza? Maravilha, pastor. Como a gente sempre faz a tradição, né, os 3 objetivos, Sim. ele é tão importante, a gente sempre menciona, né, pastor? É verdade. Os objetivos que eles são importantes tanto para o professor desenvolver a lição e para o aluno poder assimilar a lição. O primeiro objetivo é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo objetivo, refletir a respeito aos desafios da fé. Terceiro objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Maravilha, pastor. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu quero trazer para vocês um pouco também a respeito do subsídio. A gente sempre menciona, né, pastor Glaucio? Os subsídios que você, meu irmão, pode utilizar para agregar conteúdo à sua aula. E nós queremos fazer menção, o pastor Glaucio sempre tem aqui o seu exemplar do livro de apoio, né, pastor Glaucio? Livro de apoio, ele é vendido separado pela CPAD, mas ele é de suma importância, né, pastor? Sim. Porque você adquire a sua revista, você, professor, adquire o seu exemplar da revista do professor, que tem auxílios bibliológicos, nós vamos falar sobre isso, mas também é importante que você adquira o livro de apoio, porque vai ter mais conteúdo a respeito de cada tópico e subtópico aqui, e deixa de uma maneira muito mais completa, né, pastor? Exato. A revista, se a gente fosse escrever tudo, ia ficar uma revista enorme, não ia ter tempo hábil para passar numa hora e pouco de aula de EBD que nós temos aos domingos. Então ela vem mais enxuta, mais resumida, mas para o professor tem o subsídio como livro de apoio, né, pastor? Exato. Também quero fazer menção, meus irmãos, da revista Ensinador Cristão. A revista Ensinador Cristão, em todas as edições, ela traz um subsídio a respeito da lição mencionada aqui na revista. E nesse caso, na edição de número 101, a página 38 traz um subsídio a respeito da lição de número 4. Então é muito importante que você, professor, superintendente, também faça menção e tenha o seu exemplar da revista Ensinador Cristão. Além disso, a sua revista do professor tem aqui sempre dois auxílios bibliológicos. Um se encontra aqui no primeiro tópico, depois do primeiro tópico, e nessa lição está sob o tema Sinais ou Milagres, e o segundo auxílio bíblico-teológico está na página 31, sob o tema A Fé Submetida à Prova. Ambos vão agregar conteúdo ao seu material, conteúdo à lição, sim, né, pastor? Vão deixar muito mais rico o seu argumento. O irmão não pode sair fora da lição, mas também não precisa se ater somente a ela. Tem todo esse material de apoio para que você, professor, deixe a sua aula muito mais rica, robusta, né, abençoada, para que o seu aluno saia preparado, sabendo e defendendo os 3 objetivos, como foi mencionado muito bem aqui pelo pastor Glaucio. Vamos então para o tópico de número 1,
que tem por tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes, sobre o milagre e qual era o interesse da multidão, né, pastor Glaucio? Então, vou pedir a gentileza do senhor de trazer aqui os seus comentários a respeito deste tópico, por gentileza. Maravilha, pastor. É de suma importância essa lição. A gente vem num ritmo bastante forte. Sim. Nesse trimestre também, embora o sentido deste trimestre é mais evangelístico do Evangelho de João. O trimestre passado foi mais apologético, esse é mais evangelístico, e essa lição ela traz esta importância, né? Ela mostra o porquê que o evangelismo é tão necessário. Sim. E o evangelismo ser tão necessário mostra porque Cristo é o pão da vida. Então, o evangelismo ele é necessário porque Cristo é o pão da vida e porque há uma necessidade na humanidade de ter a sua fome espiritual saciada. E é um assunto assim que, porventura, muitas vezes a gente pensa que é um assunto básico, né, pastor? É uma passagem muito conhecida, mas ela vai dar uma base, justamente pegando o gancho do que o senhor falou, ela vai dar uma base para um bom evangelismo, para um bom ensino, para que os nossos alunos saiam preparados no dia de fazer evangelismo na sua congregação, no seu bairro, entregar o folheto, Sim. se alguém perguntar, né? Mas por que o pão da vida? Como assim? A pessoa tem, né, o irmão, a irmã, tem subsídio teológico, né? Para endossar a sua fala. E essa multiplicação dos pães, Jesus ele veio realizando esse ato, foi para trazer um grande ensino. Um pouco mais à frente nós vamos ver os desafios da fé, mas o objetivo de Jesus não era apenas com a multidão local ali, era também um ensino que Jesus saberia que hoje nós estaremos aqui aprendendo também com aquele ato ali. Tá? E no subtópico 1 diz a multiplicação de pães e peixes. O pastor Leonai Cabral ele relatou muito bem e ele destacou algo que muitos não percebem. Este é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Nos sinóticos, nós temos outros milagres que também eles conversam entre si. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, mas desses 4, apenas 2 foram testemunhas oculares desses feitos. Um é Mateus e o outro é esse que escreve, João. Sim. Então, ele relatando este milagre foi uma testemunha ocular. Lucas, ele escreveu ouvindo daqueles que foram testemunhas oculares. Ele escreveu ouvindo de Pedro, o seu evangelho. Tá? Marcos também escreveu ouvindo muita coisa de Pedro e dos outros apóstolos. Mas João, ele escreve este milagre na sua ótica, presenciando ali o milagre. Se torna mais rico, né? Exatamente. Então, e interessante que esse foi o último evangelho escrito, então ele, depois de mais de 20 anos, é que ele escreve esse evangelho. Então, ele traz informações importantíssimas. E, diferente dos outros 3 evangelhos relatando esse milagre, foi por quê? Nos outros 3 evangelhos, eu até falo, pastor, que isso é uma pérola. Nos outros 3 evangelhos, eles escrevem relatando este milagre para mostrar o que Jesus fazia. Né? E aqui, o apóstolo João, ele escreve este milagre para relatar o que Jesus é. É verdade. Então, entende o tamanho da pérola, a diferença? Enquanto eles estão, Mateus, Marcos e Lucas, destacam o que Jesus estava fazendo, se você lê lá os evangelhos, nós não vemos o final, qual foi a reação do povo pós-milagre. Já o apóstolo João, ele relatou a reação da multidão no pós-milagre. Traz Jesus na sua essência, né? Exato. Que Jesus é, realmente. Exatamente. Jesus como o pão da vida, não como um milagreiro, né? Exatamente, pastor. Esse recorte do senhor foi muito forte. Então, inclusive, João, ele destaca as 7 famosas frases onde Jesus, ele revela a sua divindade, quando ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele dizendo essas 7 expressões, manifestando e declarando a sua divindade, no mesmo equivalente ao que Deus disse para Moisés, eu sou te enviou. Tá? Então,
Este relato de João, ele é muito rico por causa disso, porque ele, no seu relato, ele mostra o que Jesus é. Tá? E o parágrafo do pastor Elianai Cabral, no tópico de número 2, no subtópico 2, o milagre, ele diz assim, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Isto é o que Jesus é. Todo-poderoso. É verdade. E esta provisão que mostra é para suprir a nossa necessidade, tá? No subtópico 3 do tópico 1, qual era o interesse da multidão? A multidão tinha um interesse em buscar Jesus. Não diferente de hoje, nós temos o interesse em buscar Jesus. Agora a diferença é, qual é o nosso interesse? Também tem o parágrafo aqui, diz assim, Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Segundo parágrafo, ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a palavra dele como o Filho de Deus. Então, a importância de nós buscarmos Jesus pelas causas certas. Porque o pão ali que Jesus multiplicou era um pão físico, para saciar uma fome física. Mas o ensino de Jesus era para mostrar uma necessidade daquela multidão espiritual. Aí por isso que Jesus, diante daquela multidão, ele diz que ele é o pão da vida. E a temática, pastor, daquela semana, pastor Plínio, e você que nos ouve, era muito forte. No versículo 4 diz que era momentos antes da Páscoa. Foi dias antes do acontecimento da Páscoa. Para o povo de Israel, a Páscoa era um dos eventos mais aguardados do ano. E os elementos principais da Páscoa eram o cordeiro e o pão. Era o cordeiro e o pão. E este pão representando a vida, simbolizando a memória do maná que Deus mandou enquanto o povo estava na peregrinação no deserto. E Jesus pega esta temática que estava tão viva na mente do povo para mostrar que ele era o pão vivo. Que os pais antigamente comeram o maná e morreram. Sim. Mas aqueles que tomassem do pão vivo que Jesus estava oferecendo, iriam ter vida eterna. Então, este era o objetivo de Jesus, mostrar lição espiritual sobre esse importante símbolo e ensinamento. Inclusive, o pão, na Bíblia Sagrada, pastor, ele tem 3 símbolos. O primeiro é o alimento físico, né? O segundo mostra a provisão divina. Então, quando a Bíblia fala do pão, por exemplo, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, ali mostra a provisão de Deus para o nosso dia a dia. Como alimento. Como alimento. Então, mostra. Então, quando fala o pão na Bíblia, o símbolo é da provisão divina. Aí o segundo é o alimento físico mesmo. E o terceiro é o alimento espiritual. A multidão estava buscando Jesus apenas por causa do pão físico, mas Jesus estava dando a eles o pão espiritual. O pão da vida. O pão da vida. Por isso esse tópico 1 ele é muito importante para introduzir a lição, onde ele diz a multiplicação de pães e peixes, o subtópico 2, o milagre, que foi um milagre extraordinário que os 4 evangelistas relataram, e também no subtópico 3, qual era o interesse da multidão. Mais à frente nós vamos falar sobre isso para concluir esse assunto tão importante sobre qual é o interesse. No tópico 1, o pastor Elianai Cabral, ele fala do interesse da multidão daquela época. Sim. No tópico 3, nós vamos falar do interesse da multidão atual. É verdade. Eu queria destacar, pastor, aqui no subtópico de número 2, intitulado de milagre, num trecho, no comentário aqui do pastor Elianai Cabral, que ele diz aqui, na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então, esse milagre de Jesus, ele difere de outros, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas foram curadas, muitos milagres foram realizados, ou seja, voltou a enxergar, voltou a ter, a andar, enfim,
voltou a ter saúde. E nesse caso, Jesus cria da onde não tem, né? Então esse milagre ele se difere dos outros na visão de João para revelar que Deus, ele não só transforma, não só cura, mas ele cria coisas onde não existe. Exatamente. Para poder abençoar quem ele quer abençoar. Por que, pastor, que esse milagre ele difere dos outros? Porque os outros era milagre circunstancial. É verdade. Para curar a circunstância da pessoa. Estava doente, enfermo, cego. A sogra de Pedro estava aí com febre, febril, né? Isso a grande maioria também milagres pontuais, né? Exatamente. Pessoal, né? E pessoal, circunstancial. Esse já foi um milagre para Jesus mostrar algo eterno, a vida eterna. Por isso que no decorrer desse capítulo todo, Jesus ele fala sobre isso. Um pouquinho mais à frente nós vamos estar passando sobre isso. Porque que Jesus ele destacou tanto ser ele o pão da vida. E esta vida, pastor, não é a vida que esmorece, a vida que se esvai, a vida que chega na fase idosa e depois falece. Esta vida que Jesus disse que ele é o pão da vida, é a vida eterna. É a vida que permanece para sempre. É a vida que ele disse, que ele veio para dar vida e vida em abundância, que supre toda a necessidade e que nos leva para a vida eterna. Esse mesmo pão da vida tem o mesmo sentido da água para a mulher samaritana. Exatamente, pastor. A fonte, se você beber dessa fonte, dessa água, ela vai jorrar para a vida. É a água que vai te trazer vida. E nunca mais vai ter sede. E este é o pão que traz vida, que sacia a fome e traz vida. E a vida eterna. É isso. Glória a Deus por isso. Amém. Meus irmãos, vamos então, depois desse tópico 1 abençoado, vamos para o tópico de número 2, intitulado de Jesus desafia a fé dos discípulos. E nós vamos ver por que Jesus desafiou a fé deles. Então, os subtópicos vão abordar aqui, né? E Jesus subiu ao monte, depois o desafio para os discípulos, qual que foi? E uma lição de provisão. O que nós temos para comentar então, pastor, do tópico de número 2 aqui? Que desafia os discípulos. Quando diz, e Jesus subiu ao monte, como o pastor aqui ele menciona muito bem, não dá para saber que monte era. Mas a localidade nós sabemos porque foi perto do mar ou do lago do Tiberíades, né? Sim. Então, essa era a localidade, essa foi a referência. Tá? E Jesus subia ao monte por 2 motivos, para orar e para usar também da geografia mais elevada para poder comunicar com a multidão. Para o vento conseguir levar o som da sua voz. Isso, propagar a voz dele, levar a voz dele mais longe. Então, Jesus ele usava todos os atributos, todos os benefícios que Jesus ele tinha. Era um excelente estrategista. Muito sábio, estrategista, muito bem, pastor. Essa é a definição correta. Isso mostra também para nós que para nós sermos evangelistas devemos ser estrategistas. Exato. Porque Jesus usava dessas estratégias para alcançar as pessoas. Interessante que o termo fala que a multidão era composta por quase 5.000 homens. Imagina. Sem contar mulheres e crianças. Né? E naquela época tinha bastante criança, pastor. Inclusive, os pães e peixes veio de uma criança. É verdade. Veio de um jovem. Então, destaca 5.000 homens, quase 5.000 homens, mas alguns relatam que tinha entre 8 a 12 mil pessoas. É muita gente. Contando as mulheres, as crianças, poderia ter nessa faixa aí. Então, não sabemos o monte correto, porém sabemos que o milagre foi real e a multidão foi beneficiada por isso. Tá? O parágrafo do pastor Elianai Cabral eu gosto de usar, pastor, porque é bem pertinente à lição. Tá? Diz assim, o parágrafo, todo relacionamento, no último parágrafo desse subtópico 1, todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Jesus ele usou dessa circunstância para fazer um milagre para a multidão, mas também para ensinar os discípulos particularmente, individualmente. Daí essa tamanha importância, que diz assim, que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tá? Podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão, conforme nós falamos aqui. Tá?
Assim, ele subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Porque o propósito era cuidar da multidão, mas também ensinar os discípulos. Porque o objetivo de Jesus era chegar ao Calvário, mas os discípulos dar continuidade à obra evangelizadora. Então, essa oportunidade Jesus usou para cuidar da multidão e também ensinar os discípulos, que é o próximo subtópico, o desafio para os discípulos. E pegando um gancho ainda no primeiro, pastor, eu achei interessante porque Jesus testa Filipe especificamente. Isso, né? esse. E ele testa Filipe por um motivo muito específico, porque Filipe era de Betsaida, que estava a 15 quilômetros de Cafarnaum. Bem perto. Então, assim, ele não pegou alguém que era de fora. Jesus testou ele para ver se ele tinha uma solução humana, mesmo sabendo que não tinha, mas para testar a fé de Filipe, né? Exatamente, pastor. E por Filipe ser ali da localidade, ele sabia muito bem o tamanho do desafio. É isso. Por isso que ele dá uma contabilidade. Ele fala, Senhor, como poderá fazer isso? Mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiro, Não seria seria possível. pouco para alimentá-los. Né? 200 dinheiro, ele está falando de uma diária de um trabalho. 200 dinheiro é quase um ano de trabalho, pastor. É muito Ele falou, dinheiro. mesmo que nós tivéssemos quase um ano de trabalho, 200 dias trabalhado de salário, não daria para a gente comprar comida. E cada um comer um pouquinho, hein? Ele disse, 200 dinheiro não daria para cada um comer um pouco. E a gente sabe que o final deste milagre foi que sobrou 12 cestos cheios de pães. Então, eu acho interessante, pastor, que o que o senhor falou, foi especificamente Filipe, além da geografia, Filipe sabia o quanto de pão precisaria, humanamente falando, e quanto custava na redondeza cada pão. Exato. Por isso ele já dá essa resposta que o senhor falou. Nem com 200 dinheiro seria possível dar um pedacinho de pão para cada um. Porque o pão é muito simbólico e é muito importante na história da humanidade. E é um alimento que sacia realmente. Exato. Né? Humanamente falando, o pão tem um simbolismo muito forte, né? Porque acho que não só no Brasil, mas no mundo é muito difícil um país que não tem como um dos alimentos base o pão, né? Isso, pastor. O senhor relatou muito bem isso, que era o que eu ia dizer. Por quê? Na gastronomia mundial, o pão está em todas as culturas. É verdade. Todas as culturas consomem esse alimento, porque ele é rico em nutrição, ele é de fácil preparo, né? E ele vem é um alimento milenar. Sacia, o pão. Né? Ele é um alimento milenar. Então, e ele na história da humanidade, ele é usado para celebrações, para festas. Não é só no alimento cotidiano, no alimento comum, mas também nas celebrações especiais. Na Bíblia Sagrada nós vemos muitas dessas celebrações com o pão sendo um elemento importante. Inclusive, no tabernáculo, lá tinha a mesa do pão da proposição. Eu acho que o maior simbolismo do pão é a Santa Ceia, né, pastor? É isso, pastor. Jesus utiliza do pão para simbolizar o sacrifício dele por nós. Inclusive, representação da sua carne. Inclusive, pastor, esse termo, nós vemos Jesus ele usando no capítulo 6, essa troca de palavras. Na primeira parte do milagre, Jesus ele se apresenta como o pão da vida. Aí lá em João capítulo 6, versículos 50 em diante, Jesus ele fala, e aquele que comer deste pão terá vida e terá comunhão comigo. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele diz que é o pão, ele também fala que aquele que comer deste pão. Ele está dizendo aquele que tiver comunhão com ele. Sim. E isto remete, pastor, logo à Santa Ceia, porque ele diz, aquele que comer deste pão, que simboliza a carne, terá comunhão, terá a vida dele. Então, Jesus ele faz essa troca de palavras mostrando a importância, tanto para nós identificarmos Cristo como sendo nosso alimento, como também mostra o nosso relacionamento com Cristo como sendo suficiente para suprir a nossa fome. Amém. Maravilha, pastor. A respeito do tópico de número 2 ainda, pastor? Sim. A respeito da lição de provisão. Qual foi a lição que ele quis aplicar para os
os discípulos, né, para o povo aqui nessa ocasião. Maravilha, pastor. É tanta coisa que a gente até, o nosso tempo é pouco, mas a lição é importante. Sim. Esse subtópico 3, uma lição de provisão. O último parágrafo, o pastor Linay Cabral disse assim: a lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Esse sentido aqui é para que a pessoa entenda que Deus, ele não só proveu antes, que Jesus não só proveu lá, mas ele também proveu hoje. O interesse daquela multidão foi de buscar o alimento físico. Nosso interesse hoje deve ser de buscar o alimento espiritual em Cristo, que sacia a nossa sede. E esse foi o desafio de Filipe. E ele aprendeu a lição e buscou. Em Atos capítulo 8, nós vemos ele correndo firme e forte para evangelizar uma alma, para levar o pão da vida para outra alma, o eunuco. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Então, a lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então você que nos ouve, você que está nos assistindo, creia no Senhor, porque Ele é poderoso para suprir toda a sua necessidade. Amém, meus irmãos. Obrigado, pastor, pelo tópico de número 2. Vamos então fechar nossa lição com o tópico de número 3, falando que Jesus, o pão que desceu do céu. Pastor, o que nós temos então para comentar do tópico de número 3 aí de maneira geral? Maravilha, pastor. Esse subtópico 1 fala qual era o real interesse da multidão. No tópico 1, nós falamos o interesse da multidão lá. Sim. Agora, no tópico 3 aqui, fala do interesse da multidão nos nossos dias contemporâneos. Né? Aí ele diz assim, que naquela época eles buscavam a Jesus por causa do pão, por causa da comida. Inclusive, eles foram no dia seguinte procurar Jesus para ver se recebiam o milagre de novo. Aí, por causa disso, Jesus nos exortou, repreendeu eles, falando, olha, vocês me buscais não por causa da palavra, mas por causa do pão. E hoje em dia nós vemos pessoas assim, que buscam a bênção e não o abençoador. O propósito é nós termos o abençoador, porque a bênção, ela passa. A bênção, ela é circunstancial, pastor. É de acordo à nossa circunstância. Deus, ele nos abençoa de acordo à nossa circunstância. Por quê? A bênção, como diz Provérbios, é para não nos acrescentar dores. Então, a bênção, ela é circunstancial, mas o abençoador é como o Senhor diz, estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E é por isso que ele desceu do céu, o pão do céu. Quando a palavra fala o pão que desceu do céu, quando Jesus diz nesse texto que ele é o pão vivo que desceu do céu, quer dizer que a provisão veio de Deus, veio de cima, que não é terrena, que não estraga, que não tem data de validade, que não vai perder o seu efeito. Quando diz o pão que desceu do céu, é porque a provisão veio do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a importância de nós nos relacionarmos com esse pão vivo é vital para nossas vidas. Amém, glória a Deus por isso. E, pastor, no subtópico de número 3 vai perguntar aqui, né? O que é comer esse pão? Maravilha. Até nós já fizemos uma pincelada sobre isso, mas para nós contextualizarmos, Jesus ele faz essa troca. Eu quero ler aqui 2 parágrafos nesse subtópico 3, diz assim, ó, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus. O pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Até os versículos anteriores, Jesus estava se colocando como pão. Aí agora ele está falando que ele dá este pão. Ele está mostrando a obra dele feita na cruz. Então, essa metáfora que Jesus usa é para mostrar a sua obra realizada na cruz, a sua obra que seria rasgada, seria partida na cruz. Por isso, o parágrafo diz assim, ó, de forma evidente, ao mencionar a partilha de sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna.
Então, o que é comer o pão? É isso, é crer que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que é isso? É nós interiorizarmos. O que nós fazemos com o pão? Se tivéssemos um pão aqui e falássemos, pastor, vamos comer esse pão, vamos partir esse pão, vamos comer, nós iríamos interiorizar ele, iríamos trazer ele para o nosso interior. Então, comer o pão significa trazer a morte de Cristo para dentro das nossas vidas, que nos justifica do nosso pecado e nos ressuscita para uma vida eterna. Amém. E tem um simbolismo muito grande aqui, né, para nós fecharmos. Sim. Porque se nós formos olhar para a Santa Ceia, né, como o pão da vida, o pão em si, de maneira íntegra ali, inteira, ele representa o corpo de Cristo, né? E quando você parte o pão, que é o ato da Santa Ceia, e cada um internaliza isso, todos passam a ter parte do mesmo corpo. Então, o corpo de Cristo, simbolicamente, foi partido, né, por nós, como uma representação do sacrifício dele, do seu corpo na cruz, dada a vida em nosso favor, né? Exato. E da mesma forma o sangue. Então, o suco de uva, hoje, que é utilizado por nós para celebrarmos a Santa Ceia, tem o mesmo simbolismo do sangue de Cristo vertido na cruz. Então, um sangue único que estava dentro de um corpo, foi vertido, foi derramado na cruz em favor da nossa alma, e por isso nós simbolizamos esse sacrifício e tomamos parte do seu sangue através do suco de uva. Né? É isso mesmo, desse simbolismo. Por quê? É um símbolo que expressa a nossa fé. Por isso que Jesus disse, verdadeiramente a minha carne é comida e verdadeiramente o meu sangue é bebida, simbolizando que a sua morte seria vital para a nossa vida. Tanto vida cotidiana como também para a vida eterna. Então, a importância de nós sabermos e nos relacionarmos como Jesus, como nosso pão da vida, é vital para a nossa subsistência. Amém, pastor. Quero agradecer, pastor, pelos 3 tópicos mencionados. Vamos para a nossa conclusão, para nós fecharmos aqui, então. Está na página 32 e está escrito assim: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Glória a Deus por isso. Amém. Meus queridos irmãos, alunos, superintendentes, professores, louvamos a Deus pela sua vida. Esse é mais um EBD em Foco. Pastor, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, essa conversa descontraída e muito abençoada. Sempre uma alegria, um grande prazer. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Obrigado a você, compartilhe, curta, nos siga aí no nosso YouTube da AD Belém, aqui na cidade de São Carlos. Muito obrigado, que Deus o abençoe.